Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Matemática Aplicada à Administração e Economia. Nesta aula nós vamos falar um pouquinho sobre a equação de uma reta. Então, nesta aula nós vamos falar sobre equação de uma reta inclinada. Lembre-se que nas aulas anteriores nós já discutimos um pouquinho sobre relações lineares e falamos sobre a relação linear, a sua representação em retas horizontais e retas verticais. Nós vimos também no vídeo explicativo exemplos de retas horizontais e verticais. A equação de uma reta horizontal, imaginem uma reta horizontal. A equação de uma reta horizontal basta indicar a posição em que ela corta o eixo y. Por exemplo, uma reta horizontal, ela tem como equação y igual a h. Eu estou usando a letra h aí porque isso vai ter um significado posterior na equação da reta inclinada. Mas na verdade é y igual a um valor qualquer. Se você botar, por exemplo, y igual a 2, quer dizer que você tem uma reta horizontal paralela ao eixo x e que ao cruzar o eixo y, ela cruza o eixo y na altura do número 2. Se você colocar y igual a menos 3, você vai ter uma reta horizontal paralela ao eixo x e que vai cortar o eixo y, cruza o eixo y na altura do número menos 3. No caso de retas verticais, é a mesma coisa. Imagine aí uma reta vertical paralela ao eixo y, a posição dela é indicada pelo ponto em que ela corta o eixo x. No caso aqui, se nós colocarmos uma reta vertical, uma equação x igual a c, aí a letra c também é usada apenas para representar um valor numérico. Por exemplo, x igual a 2, ela vai passar na parte positiva do eixo x, uma reta vertical que vai cortar o eixo x em x igual a 2. Põe x igual a menos 2, você vai ter na parte negativa do eixo x uma reta vertical que vai cortar o eixo x em x igual a menos 2. As equações de retas horizontais e retas verticais são exceções. São equações muito simples e muito fáceis. Agora, no caso de retas inclinadas, a situação é um pouco mais complexa, porque nós precisamos encontrar alguma relação entre os pontos que compõem, uma reta inclinada. Para começar a montar a equação de uma reta inclinada, vamos começar lá por Euclides. Euclides foi um filósofo matemático grego, escreveu os livros de Euclides, que é base da nossa chamada geometria euclidiana, e criou vários postulados. Um deles dizia o seguinte, era o postulado da determinação de uma reta. Ele dizia que uma reta fica determinada por dois pontos. Nós vamos partir dessa ideia, desse postulado, para a nossa equação da reta, para achar uma relação entre as variáveis x e y que definem a nossa equaçãozinha da reta. Pelo postulado de Euclides, se nós jogarmos esse postulado para um sistema de eixos x e y e uma reta inclinada, perceba que nós vamos ter o nosso sisteminha de eixos, a nossa reta inclinada, e ele diz o seguinte, dois pontos, um ponto A e um ponto B, definem uma reta, ou seja, dois pontos definem a posição que essa reta ocupa no nosso plano, nosso sistema cartesiano, e define a inclinação que essa reta tem nesse mesmo sistema de eixos. Perceba que dois pontos definem posição, a reta obrigatoriamente vai passar pelos pontos A e B, então a posição dela é definida, e a posição dos pontos também define a sua inclinação. A posição dos pontos define se ela vai ser uma reta com inclinação positiva, crescente, inclinação negativa, decrescente, uma reta horizontal ou uma reta vertical. Dessa forma, nós temos uma reta determinada pelos pontos A e B. O que nós vamos fazer é trabalhar com as coordenadas desses pontos. Lembra, o ponto A vai ter coordenadas xa e ya, sua abscissa xa, sua ordenada ya. O ponto B também, coordenadas xb e yb, abscissa xb, ordenada yb. Com essas coordenadas, o ponto A e o ponto B, com suas coordenadas xa, ya, xb e yb, nós podemos agora começar a tecer algumas considerações entre esses valores numéricos xa, xb, ya e yb, para começar a procurar alguma relação entre os pontos da reta que vai determinar a sua equação da reta. Uma primeira coisa que nós observamos é o seguinte,
que a distância entre o ponto XA e XB é a diferença entre a maior abscissa XB e a menor abscissa XA. Essa distância ela é dada por XB menos XA. Assim como a distância entre YA e YB também é dada por YB menos YA. Perceba que a distância entre dois pontos é a diferença entre o final e o inicial. Então, de XA até XB, a distância é XB menos XA. De YA até YB, a distância é YB menos YA. Isso é importante porque nós vamos usar essas medidas para achar uma relação matemática entre os pontos A e B que determinam essa reta, né? Lembra que o ponto A e o ponto B são os dois pontos que determinam a posição e a inclinação dessa reta, eles determinam a reta. E um ponto P qualquer de coordenadas XY. Imagina que você tem aqui um ponto P de abscissa X e ordenada Y. Perceba que esse ponto P, ele representa qualquer ponto da reta. Nesse caso, o que nós vamos fazer é usar essa noção de distância, né? De XA até XB, de X até XB, de YA até Y, de Y até YB, e achar uma relação matemática aqui para relacionar o ponto P, XY, a esta reta, alguma relação matemática que permita fazer isso. Bem, vamos agora procurar uma relação matemática que permita fazer essa relação. Lembra que nós já temos o nosso ponto A de coordenadas XA e YA, o nosso ponto B de coordenadas XB e YB, e nós incluímos aí no nosso desenho o ponto P de coordenadas XY. O que você vai perceber é o seguinte: se nós desenharmos um triângulo, perceba que eu desenhei um triângulo aqui usando os pontos A e o ponto P, os pontos A e P. Nesse triângulo nós temos a base do triângulo, que é a distância de XA até X, que é X menos XA, e a altura do triângulo, que é a distância de YA até Y, então Y menos YA. E nós temos um outro triângulo, desenhado pelo ponto P e B, cuja base vai de X até XB e a altura vai de Y até YB. Perceba que a base deste triângulo é a distância de XA até X, então X menos XA. A base desse triângulo é a distância de X até XB, então XB menos X. A altura desse triângulo é a distância de YA até Y, então Y menos YA. E a altura desse triângulo é a distância de Y até YB, então YB menos Y. O que nós podemos afirmar desses dois triângulos? Esses dois triângulos, eles são triângulos semelhantes. Nós temos um caso de semelhança aí que é ângulo-ângulo. Perceba que eles são triângulos formados na mesma reta. Então, o nosso ângulo agudo no vértice A do primeiro triângulo é igual ao ângulo agudo do vértice P do segundo triângulo. E eles são triângulos retângulos. Então, nós temos aí um caso de semelhança ângulo-ângulo entre esses dois triângulos. Como nós estamos procurando uma relação matemática que relacione os pontos dessa reta, a semelhança de triângulos é uma relação matemática. Perceba que qualquer posição que você colocar o ponto P, você vai ter sempre esses triângulos retângulos. No nosso caso, o que nós vamos montar? Como os triângulos são semelhantes, nós podemos montar uma relação de semelhança entre esses triângulos. Por exemplo, a base do primeiro está para a sua altura, assim como a base do segundo também está para a sua altura. Eles são semelhantes. A razão de semelhança entre a base e a altura do primeiro é igual à razão de semelhança entre a base e a altura do segundo. Como nós estávamos procurando uma relação matemática entre os elementos dessa reta, essa relação matemática é válida em qualquer posição que você coloque o ponto P, que gere esses dois triângulos. Com isso, nós temos uma equação que sai dessa relação de semelhança. A base do primeiro, x menos xa, está para sua altura, y menos ya, assim como a base do segundo, xb menos x, está para sua altura, yb menos y. Ou seja, nós temos esta equaçãozinha, x menos xa
está para y menos ya, assim como xb menos x está para yb menos y. Nós temos aí dois triângulos semelhantes. E nós vamos usar essa relaçãozinha, que é válida sempre, para achar a nossa equação de reta. Perceba que a primeira coisa que nós fazemos aqui é multiplicar em cruz, né? X menos xa vezes yb menos y, que é igual a y menos ya vezes xb menos x. Aplicamos a distributiva. Lembra, a distributiva aqui é x vezes yb menos xy menos xayb, e assim por diante. Aplicando a distributiva, nós temos essa expressão. Perceba que dos dois lados da igualdade, né, fazendo a distributiva, dos dois lados da igualdade você tem o xy, né, menos xy do lado esquerdo da igualdade e menos xy do lado direito. Essa parcela ela vai desaparecer. Simplificando essas duas parcelas, nós temos a seguinte expressão: x vezes yb menos xayb mais xay igual a y vezes xb menos yaxb mais yax. Nós fizemos até agora poucas contas, né? Nós montamos aí a nossa semelhança de triângulos, aplicamos a distributiva e eliminamos uma parcela. O que nós temos que observar agora é que nas parcelas que sobraram, algumas parcelas multiplicam y, que é a ordenada do nosso ponto P. Perceba que nós temos xay do lado esquerdo e yxb do lado direito. Outras parcelas multiplicam o x, que é a abscissa do nosso ponto P, xyb, xya. O que nós vamos fazer agora é separar, né, separar essas parcelas. Perceba que eu vou deixar o y do lado esquerdo, xa vezes y menos y vezes xb, e deixar o x do lado direito, yax menos xyb, mais, né, aí nós temos duas parcelas que não envolvem as abscissa e ordenada do ponto P. São parcelas, né, xayb menos yaxb, são parcelas independentes das variáveis xy. Colocando o y em evidência, né, y vezes xa menos xb, colocando o x em evidência, x vezes ya menos yb. O que nós vamos fazer é uma transformação aqui, uma equaçãozinha matemática, para isolar o y, ou seja, eu vou pegar e passar ele dividindo, né, dividindo toda a expressão do outro lado. Ele vai dividir a primeira parcela e vai dividir a segunda parcela, ou seja, a nossa expressão vai ter esse aspecto. Y igual a x vezes ya menos yb, dividido por xa menos xb, mais xayb menos yaxb, dividido por xa menos xb. Uma coisa importante que tem que ficar bem destacada aqui é que os valores xa, ya, xb, yb são valores numéricos, são constantes. Quando você determina uma reta por dois pontos, você diz: a reta R passa pelo ponto A, 2, 1, e pelo ponto B, 5, 3. Ou seja, o xa, ya, xb, yb são números, são valores numéricos. O ponto P não, o ponto P é um ponto P qualquer da reta. Então, o x e o y no ponto P são as nossas variáveis. O que nós vamos fazer é chamar o ya menos yb dividido por xa menos xb de m e a constante xayb menos yaxb dividido por xa menos xb de h. E vamos obter uma equação que é y igual a m, que corresponde a ya menos yb sobre xa menos xb, vezes x mais o h, que corresponde àquela expressão toda, xa vezes yb menos ya vezes xb dividido por xa menos xb. O que nós temos aí é uma equação que envolve os pontos xy, os pontos P, os infinitos pontos P, x, y de uma reta, e essa equação recebe o nome de equação reduzida da reta. Então, a primeira equaçãozinha que nós obtemos aí usando uma relação de semelhança entre triângulos. Você pode assistir agora um pequeno vídeo explicativo com exemplos de equação reduzida da reta.